Meus irmãos queridos, boa tarde, que Deus nos abençoe a todos. Bem-vindos sejamos mais uma vez à sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe sempre com muito carinho desde 1956. De maneiras que sintamos-nos mais uma vez em casa, para que possamos acrescentar fundamentos que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis nesta existência tão promissora para todos nós. Nesta tarde, o nosso querido Claudemir Desto, que está aqui na minha frente, vai nos conduzir nesta reflexão importante sobre a temática dos escândalos, né? Então, sejamos preparados que nós vamos ter umas informações preciosas. Essa exposição já foi feita em grupo de estudo e ela está muito bem colocada. A gente vai assimilar alguns conceitos que às vezes não tinha percebido ainda tê-los assimilado. Vamos orar. Senhor da vida, condutor do nosso processo de evolução ético-moral, guia e modelo ao qual temos uma profunda gratidão, agora que despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos, verificamos, enfim, Senhor, que as vossas lições começam a ter ressonância profunda na nossa mente, no nosso proceder, na nossa vivência. E o que estamos solicitando a partir de agora, Senhor, é que a vossa infinita misericórdia, o vosso coração que não conhece limite em relação a nós outros, através de tolerância, paciência e compreensão, que sejam potencializado o nosso desejo e as nossas forças de nos ajustar o mais rápido possível com as leis sábias e justas do Criador, para que possamos avançar no nosso processo de evolução ético-moral. Solicitamos as vossas bênçãos para todos nós, a inspiração para o nosso expositor, e que o vosso coração bondoso esteja conosco todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. 1980, a benfeitora Joana de Ângeles escreve um livro chamado Alerta. Nós estamos tirando uma pequena lição, que é muito profunda, por sinal, tratando dessa questão que o Claudemir vai trabalhar. Ela dá o título de Inconformismo e Revolta. É a lição 20 desta obra. Não me conformo. Explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas, quando surpreendido por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Deus é injusto. Proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida somente retiram lucros e comodidades. Não mereço isto, bradam desatinados quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que o desarvoram. Não creio em mais nada. Estridulam as pessoas tomadas por insucesso desta ou daquela natureza, que, afinal, se fosse examinado com seriedade e reflexo, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. São os escândalos que a gente vê na vida, mas a temática proposta pelo nosso Claudemir, realmente iluminada, nós já sabemos disso, vai em outros olhares, em outras direções. E nós, mais uma vez, honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em sua paz. Esse tema, se a vossa mão, o vosso pé ou o vosso olho é motivo de escândalo, cortai-o fora e lançai-o, está em algumas partes do Evangelho. Nós vamos fazer uma reflexão sobre isso hoje, porque é um tema bem interessante e polêmico ao mesmo tempo. É interessante a gente lembrar que ler a Bíblia é uma tarefa deveras difícil. Os nossos irmãos evangélicos, às vezes, chegam e nos apontam o dedo e falam assim: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí você fica naquela dúvida, é ou não é a palavra de Deus? Colocam a gente na parede e às vezes... Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de homens, porque ela foi escrita por homens. Embora alguns trechos de inspiração divina, porque os benfeitores espirituais inspiraram aqueles escritores. Mas ao longo do tempo, a Bíblia sofreu tantas adulterações, mas tantas,
que é difícil você saber o que é de Deus ali, o que é dos homens. Há um teólogo protestante norte-americano bem interessante, chamado Bart Ehrman. Ele escreveu um livro a partir dessa incomodação com tantas adulterações. Ele foi fazer uma pesquisa, buscando os manuscritos gregos, os textos hebraicos. E aí então ele escreveu um livro intitulado O que Jesus disse, o que Jesus não disse. E como subtítulo ele escreve: quem adulterou a Bíblia e por quê? Ele fala ali que são milhares as adulterações da Bíblia. Ao longo dos séculos, os tradutores foram interpolando para atender os interesses políticos, as questiúnculas religiosas da época, as questões teológicas. Então não dá para você pegar e falar: a Bíblia é isso, essa é a palavra de Deus. Não dá. Modernamente tem surgido umas traduções assustadoras, porque eles inserem ali a palavra espiritismo, a palavra médium, com um fim específico de combater o espiritismo. Alguns trechos que falam de reencarnação têm sido adulterados para não dar esse entendimento. À medida que a ciência vai avançando e comprovando que a reencarnação é um fato, aquelas religiões ou aqueles religiosos mal intencionados que usam a Bíblia para controlar as massas, eles se preocupam então em fazer essas adulterações para continuar controlando as massas. A gente tem que olhar com muito cuidado. É por isso que Allan Kardec, quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta algumas partes, algumas formas sobre as quais pode ser dividido o Evangelho para ser estudado. Então ele pega: olha, nós vamos estudar a parte moral, os ensinamentos morais do Cristo, porque esses eles vão persistir sempre. Você pode adulterar uma forma aqui, uma coisinha ali, mas a essência fica, e não entra nas questões menores. Mas a gente sempre fala isso porque o Espiritismo se propõe a ser a religião da razão. O próprio Kardec disse que a fé tem que ser raciocinada, que a fé verdadeira só é verdadeiramente fé se ela puder encarar o raciocínio lógico, a razão, frente a frente em todas as épocas da humanidade. Mesmo com os avanços científicos, nós temos que colocar a nossa maneira de encarar o mundo, nossa maneira de ver a religião, com esses novos conhecimentos para ver se subsiste. Aí sim a fé é verdadeira. Então aqui, sem criticar A ou B, nós fazemos esses esclarecimentos para que as pessoas saibam como é que a coisa funciona. Acompanhe esses momentos históricos, toda essa evolução que existe. Então, quando nós vamos estudar os textos bíblicos, além de nós estudarmos os comentários de Allan Kardec, que são sempre muito racionais, que inclusive quando ele encontra alguma incoerência, ele traz para o texto e comenta que ali deve ser uma incoerência, não tem lógica daquela forma, tem que haver um alcance maior. Mas nós gostamos muito de buscar a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução do grego, e também os estudos do Carlos Torres Pastorino, que é um profundo conhecedor da Bíblia, foi padre católico, trabalhou no Vaticano, teve acesso a estudos profundos lá, todas as obras da patrística e da patrologia latina, profundo conhecedor de grego, de hebraico. Então a gente usa muitos textos dele porque são mais fiéis e ele consegue apontar ali, então, algumas incoerências. Já que nós estamos querendo conhecer a verdade, a essência, nós vamos buscar. E o texto de hoje, em especial, ele está comentado no volume 6. O Pastorino ele escreveu 8 volumes, intitulados Sabedoria do Evangelho. Quem pesquisar na internet vai achar em PDF, são 8 volumes. E esse trecho que nós vamos comentar hoje, ele está mais no volume 6, mas tem também um trechinho no volume 2 das obras dele. Então, feitas essas considerações, vou pegar aqui esse trechinho, é parte dos versículos 29 e 30 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus diz assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Vamos olhar essas frases no miudinho, com a lupa. O que é escândalo?
Jesus está colocando o escândalo como a causa de uma ação muito séria. Ele está mandando cortar o pé, a mão, arrancar o olho, se for objeto de escândalo. Se esses instrumentos, os nossos membros e os nossos olhos, der causa a escândalo. Então, escândalo deve ser uma coisa muito, muito séria, não é? Se a gente falar que aconteceu um escândalo, vocês viram um novo escândalo no Congresso Nacional? Todo mundo associa a palavra escândalo como uma notícia que chama muita atenção, não é? Alguma coisa condenável pela moral. É assim que vocês entendem escândalo, não? É? Nossa, que escândalo que aconteceu, não é assim? Será que é nesse sentido que Jesus está falando? Vocês acham que é? Possivelmente não, não é mesmo? Então vamos ver. Vamos buscar lá no grego, nos manuscritos gregos, para a gente tentar entender, já que isso veio de lá, o que significa escândalo em grego, né? Em grego se escreve escandalon, e literalmente significa pedra de tropeço, ou armadilha para fazer alguém cair. Olha que interessante. Então, se nós trouxermos essa figura de linguagem para dentro do texto, nós poderíamos dizer assim, ó, se a vossa mão, se o vosso pé ou o vosso olho for uma pedra de tropeço para alguém, for uma armadilha para fazer alguém cair, é melhor cortar e lançar fora. Entende? Aí a gente começa a entender. Ora, se os meus braços, se os meus membros, se os meus olhos for motivo de que alguém caia, de que alguém sofra pela ação dele, é melhor cortar e lançar fora. Aí, mais na frente tem outro trecho que nós vamos mostrar. Jesus fala, se alguém escandalizar um destes pequenos, etc. Então essa frase, escandalizar os pequenos, é uma frase mais completa, mais comprida, se trata de palavras ou ações que desviam do rumo certo. Não é cair no sentido de derrubar, mas se escandalizar o pequeno é desviar do rumo certo. E nesse sentido é interessante, porque nós vamos ver no grego, a frase se diz hamartano, que em latim é peccare, e peccare vem de pés, pé, e cadere, cair. Então o pecado é literalmente o pé que tropeça e cai. Então se eu cometi um pecado, o que significa? Eu tropecei e caí. E eu acabei sofrendo um escândalo. Entende? Está fazendo sentido para vocês? Ficar muito cansativo, vocês levantam a mão, perguntam, a gente muda o tom da voz, tá? É que o texto vai ficando meio longo assim, parece que... Mas é um raciocínio para a gente entender. Esse filósofo grego, interessante, ele diz assim, ó, não são os fatos em si que nos perturbam, mas a maneira como vemos os fatos. E é de uma sabedoria danada, porque eu posso enxergar o Vanin numa determinada atitude, não significa nada para mim. Outra pessoa pode ver o Vanin naquela mesma atitude e achar um absurdo, não é? Mas os fatos são os fatos, lembra? O fato é só um fato. A maneira como nós enxergamos o fato e julgamos é que faz a diferença, né? Então vamos ver, para a gente entender essa questão do escândalo, como isso era comum. Alguns trechos de cartas de Paulo, por exemplo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, ó, sei e estou persuadida no Senhor, de que nenhuma coisa é em si impura, a não ser para aquele que a tem como tal. Olha o fato aí, está vendo? Alguma coisa só é impura para aquele que a tem como impura. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer alguma coisa em que teu irmão se escandalize. Bom é não fazer alguma coisa em que o teu irmão se escandalize, porque o que você está fazendo para você é só comer carne, é só beber vinho, mas a maneira como o outro vê e interpreta aquilo é que está o problema. Aos Coríntios ele diz assim, ó, quanto ao comer as carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que um ídolo não é nada no mundo. A comida, porém, não nos recomendará a Deus. Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Não muda nada. Comer ou não comer não faz diferença. Mas vede que essa liberdade vossa não venha de alguma forma a ser pedra de tropeço para os fracos.
Olha, você pode comer, pode fazer o que você quiser, desde que isso, né, preste atenção para que isso que você faça não seja pedra de tropeço, não seja um escândalo para aquele que está vendo o que você faz. Por isso, se a comida serve de pedra de tropeço a meu irmão, jamais comerei carne para que eu não sirva de pedra de tropeço para o meu irmão cair. Olha, aqui ele fala literalmente, pedra de tropeço, não fala nem escândalo aqui, né? Nessa tradução, o tradutor já colocou pedra de tropeço. E é interessante como Paulo está preocupado com o que os outros pensam. Então, por exemplo, a gente às vezes tem uns espíritas que posam de santo, né? Ah, eu não bebo. Vem aqui às vezes, faz uma palestra criticando a bebida. Mas em casa, no domingo, aquela macarronada gostosa, ele põe uma taça de vinho e fica tomando escondido, né? Tudo bem, ele pode estar preocupado com isso de alguém ver e seguir o mau exemplo. Outro chega aqui e fala, olha, não tem nada demais tomar um vinhozinho com a família lá em casa, não vai dar passe, não tem nada demais. Aí aquele que está lutando contra o alcoolismo, que tem uma tendência ao alcoolismo, escuta e fala, poxa, mas lá o palestrante falou que não tem problema beber, que ele bebe de vez em quando, por que eu não posso? Aí ele vai e bebe. Percebe? Olha o que eu estou falando aqui, ó, de fato. Quando eu falei para vocês que o palestrante vem aqui e critica a bebida, mas em casa bebe escondido, vocês deram uma risadinha. Por quê? Porque vocês interpretaram um fato colocando um preconceito, dizendo que ele é falso, que ele está sendo hipócrita, né? Percebem? Olha o fato e a interpretação do fato. O fato é só o fato, ele beber escondido ou não é problema dele, ele está preocupado de alguém não ver, para não ser culpado por alguém seguir o mau exemplo. Agora, quando ele vem aqui e fala, querendo ser autêntico, não, eu bebo mesmo. Aquele outro que é fraco, no dizer de Paulo, que não poderia ouvir isso e ouviu, vai se sentir autorizado, porque fala, se aquele que é o pregador está lá dizendo que bebe, não tem problema, eu vou beber então. E aí ele vai e desenvolve o alcoolismo. É nesse sentido que Paulo está falando, que daí aquele pregador se torna responsável, ou corresponsável pelo desenvolvimento. Percebem? Então, por isso que não dá para a gente sair julgando, isso é certo, isso é errado. Tem que tomar muito cuidado e pensar no que a gente faz, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa, nossa, que hipócrita, lá. Não. Por que a pessoa... Às vezes a autenticidade absoluta, ela pode estar levando alguém ao erro. E aí a pessoa às vezes prefere ter uma vida mais discreta, né? Para que ela não seja mal interpretada considerando essas diferenças. Então é bem interessante. Aqui o pastorino comenta assim, ó, compreendemos então que essa pedra de tropeço ou esse escândalo não é somente o ver e admirar-se, é o afrouxar a vigilância e imitar o ato, embora a consciência do escandalizado o condene por isso. O que torna má e prejudicial uma ação não é a ação em si, mas o que a nossa consciência o julga. Se sabemos que beber cerveja não constitui pecado, mas o vizinho ao lado julga que o seja, diante dele procuraremos evitar esse ato, pois ele poderia ser levado a imitar-nos e a ficar com a consciência pesada, criando a vibração do remorso, que atrairia infalivelmente o karma negativo. Essa última frase aqui é bem interessante, ó. Ele seria levado a imitar-nos e ficar com a consciência pesada. Nós sabemos que tomar cerveja não teria problema nenhum, mas para ele é um problema. E quando ele toma, porque está nos imitando, eu tomo a cerveja, não vai me fazer problema nenhum, mas para ele vai ter problema porque a consciência dele acusa, entende? Então a vibração do remorso, nossa, eu não podia ter tomado cerveja, eu tomei cerveja. A vibração do remorso para ele vai causar sofrimento. É por isso que a interpretação do fato é que diz o significado daquilo. Se aquilo não te incomoda, não vai te incomodar. Se incomoda, não faça porque vai te dar problema. Vai criar a vibração do remorso, né? Então ele comenta que o sofrimento que por esse fato lhe adviesse seria causado por nós. E nós, como corresponsáveis, também sofreríamos. Quiçá mais do que pudéssemos supor, pois responderíamos por todas as consequências decorrentes de um ato que, talvez para nós, não tivesse representado nada ou quase nada. Esse raciocínio aqui da gente fazer uma palestra inteira só sobre isso, né? Porque quantas vezes a gente faz uns comentários sobre a vida dos outros, dá uns palpites assim, só falei isso. A pessoa se suicidou porque ela quis, só falei isso. Às vezes um comentário, uma fala impensada, que desencadeia uma série de ações em quem está ouvindo e não consegue avaliar.
Então a gente tem que pensar muito no que a gente fala, né? Aqui tem um trecho interessante. No capítulo 18, versículo 7, ainda de São Mateus, Jesus fala: ai do mundo por causa dos escândalos. Lembrando escândalo como pedra de tropeço, como armadilha para fazer alguém cair, né? Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Essa frase é de uma profundidade. Primeiro ele lamenta: ai do mundo, por causa desses tropeços, dessas causas de queda. Só que aqui tem uma fala interessante, né? Ele fala, é necessário que venham escândalos. É necessário que venha um escândalo. Será que é necessário? Então vamos fazer uma substituição. Allan Kardec explica, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando esse texto, ele fala assim: o homem vivendo num planeta atrasado, onde há ainda muita violência, muita maldade mesmo, é necessário que haja sofrimento, que haja dor. Precisa disso. Mas ele não está falando aqui que é necessário que alguém cause o sofrimento para o outro, entende? É necessário que haja o sofrimento, mas necessário no sentido de que alguém cause, e aí é uma complicação, porque, veja só, até tem um tradutor da Bíblia chamado Jerônimo de Estridão, que a Igreja Católica canonizou como São Jerônimo. Ele é considerado o patrono dos tradutores, é um dos tradutores da Vulgata Latina, uma versão bíblica que chegou aí, usada por muito tempo. Ele pega um erro de tradução aqui. Essa palavra, na verdade, o certo seria inevitável. É inevitável que venham escândalos. Porque se você considerar que é necessário, aí alguém ia dizer assim: eu matei o fulano porque era preciso que ele morresse. Então, como é que eu posso ser responsável? Se eu matei porque era necessário matar, né? Eu tomei o do outro porque é necessário, ele precisava sofrer a privação, então eu tomei, é necessário. Não poderia ser responsabilizado, seria um instrumento de Deus, mas não é assim que funciona. Ele fala que a tradução correta seria: é inevitável que venham escândalos, porque nós estamos num mundo imperfeito, rodeado de pessoas imperfeitas e pessoas violentas, então é inevitável que haja isso. Mas ele dá aquela condenação, mas ai do homem por quem venha o sofrimento. Nós estamos num mundo rodeado de pessoas imperfeitas, então é inevitável. Eu posso ser assaltado a qualquer momento. Eu posso estar indo para minha casa tranquilamente, eu aqui, Claudemir, tenho procurado pagar minhas contas em dia, não prejudicar ninguém, estou indo a pé para casa, o cara me põe um revólver, me assalta. É inevitável, nós estamos num mundo que está cheio disso. Não tem como, a Terra é um planeta imperfeito. Mas esse que está me assaltando, que está fazendo mal, ele vai pagar, porque ele está transgredindo uma lei. Lembra que a mão dele agora está sendo motivo de escândalo? Está me fazendo mal, está sendo motivo de dor para mim. Ele está se comprometendo. E aí, ele precisa sofrer a consequência disso. É inevitável que ele sofra a consequência disso, entende? Uma coisa vai fechando a outra, daí você vai pegando. Por que que eu sofro? Eu sofro porque eu fiz o mal em algum momento. É inevitável que eu agora colha as consequências. Ai do homem por quem o escândalo venha. Está muito etéreo isso ou não? Vocês estão conseguindo entender? Tá, então vou fazer mais uma historinha aqui. O Espírito Emmanuel tem um livro maravilhoso chamado A Caminho da Luz. Quem não leu ainda, tem aqui na nossa livraria, vale a pena. Ele conta a história da humanidade sob o ponto de vista de evolução do pensamento religioso. E ele conta ali, referendando o que Allan Kardec conta lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a raça adâmica, os descendentes de Adão e Eva. Allan Kardec, os benfeitores dizem para Kardec textualmente que Adão não foi o primeiro homem do mundo. Ele foi o precursor, o representante, é aquela pessoa que personifica uma raça, uma época. E os benfeitores espirituais, notadamente Emmanuel nesse livro, ele fala que num determinado momento da Terra,
espíritos que viviam num outro planeta, um planeta vinculado à estrela Capela, na constelação do Cocheiro. Esse planeta havia chegado num momento tal que não tinha mais lugar para os maus ficarem ali, porque as pessoas boas não tinham mais por que sofrer a ação delas, porque Deus, sendo justo, não permite que o injusto sofra. Não. Deus, sendo justo, não permite que alguém sofra injustamente. É isso que né? Então, quando eu citei no exemplo que eu fui assaltado ali, vocês conhecem a minha história nessa vida, até que eu não sou tão tranqueira, não, sabe? Até não mereceria sofrer tanto, mas eu fui assaltado por quê? Porque numa outra vida, possivelmente, eu fiz alguma coisa. Eu estou resgatando agora, só por isso, porque não tem ponto sem nó aqui. Agora chegou no momento que todo mundo já pagou as contas, não precisa sofrer mais. Se eu deixo os maus convivendo, os maus vão causar sofrimento desnecessário. O que Deus faz então? Ele pega esses espíritos e tira do meio e leva para um outro lugar. Foi isso que aconteceu com esse planeta, né, vinculado à estrela de Capela. Esses espíritos, esse planeta chegou no estágio tal que não tinha mais condições dos maus permanecerem ali, porque iriam causar sofrimentos injustos a quem não precisava mais sofrer. Então, Jesus chama esses espíritos, reúne eles e traz para a Terra e possivelmente para outros planetas atrasados. E vai reencarnando aqui. Esses espíritos então trazem um autoconhecimento, porque eles eram muito mais evoluídos do que o povo primitivo que vivia na Terra. E eles nascem aqui num corpo primitivo, sem ferramentas, sem tecnologia, sem ciência. E em pouco tempo, em poucos séculos, eles conseguem dar uma guinada na evolução do homem da Terra. Nós vamos ver então uma explicação para as pirâmides do Egito, né? Como é que um povo, há tantos mil anos atrás, conseguia fazer obras de engenharia para dominar o Nilo, para construir aquelas pirâmides, e os conhecimentos secretos, esotéricos que tinham ali, transcendentes, que se perderam. Os egípcios de hoje não sabem interpretar nada daquilo dali. São esses espíritos que vieram de mundos mais evoluídos, resgataram e voltaram. Na Terra vai acontecer isso, nós estamos prestes a chegar nesse momento. Nós estamos num momento próximo de transformar de planetas de expiação e provas para um mundo de regeneração. E é por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ou seja, uma coisa vai fechando com a outra. Se os mansos e pacíficos herdarão a terra, é porque os violentos não herdarão a terra. Como nós não acreditamos naquela salvação teológica de um céu onde você fica tocando harpa, deve ser um saco, né? Perdão a palavra. Som de harpa já é enjoado no Natal. Você fica o tempo todo escutando um anjo tocando harpa, o banjo lá. Pois bem, então se nós não acreditamos nessa concepção, nós somos evolucionistas. Há muitos mundos habitados em diferentes níveis evolutivos, então a Terra também está evoluindo. Vão ficar aqui na Terra os espíritos pacíficos, mansos, que merecerem ficar na Terra. Então chega num momento que... Então nós vamos entendendo que há uma razão para a gente sofrer, mesmo quando esse sofrimento é causado por alguém. Agora, e se houver necessidade de sofrimento então, e não tiver ninguém para causar o sofrimento? É isso que a gente fala para os espíritos obsessores nas reuniões mediúnicas. Quando nós estamos fazendo psicoterapia com aqueles espíritos obsessores, que são pessoas que foram ofendidas aqui na Terra, que não encontraram justiça na Terra e que continuam no mundo espiritual odiando. E eles querem vingança, porque eles pensavam que a morte era o fim de tudo. De repente eles se descobrem mortos porque não tem mais o corpo, mas vivos porque não morreram. Então eles querem vingança de todo jeito e começam a perseguir. Muita gente vem no centro, inclusive, por causa de obsessão. E aqui no centro nós temos uma psicoterapia com esses espíritos. Nos servimos de médiums, que são pessoas com uma capacidade especial, elas conseguem servir de intermediário. Então o espírito fala através do médium e o psicoterapeuta conversa com os espíritos. E aí a gente vai conversando com o espírito então e mostrando para ele que não existe injustiça. Aliás, não existe injustiçado. Injustiça até existe, não existe injustiçado. Porque se você vê alguém chegar aqui, pegar uma criança e dar uma paulada na cabeça, você fala, meu Deus, que injustiça que essa criança fez. É uma injustiça. Mas não é um injustiçado, porque aquela criança, se você for fazer uma análise no passado, ela tem alguma coisa. Não tem erro, nunca. Eu participo de psicoterapia com espíritos há mais de 30 anos.
E nunca teve um caso em que falhasse. Sempre quando você vai conversando com o Espírito, vai envolvendo, vai mostrando a ele que o sofrimento tem uma razão de ser, quando ele concorda que a gente faça uma regressão de memória com ele, ele vê as vidas anteriores onde ele fez o mal. Aí o argumento fica, não tem como pular fora, porque se ele viu que ele está fazendo o mesmo erro, que agora ele está criticando, ele encontra forças daí para perdoar. Isso dá para nós uma certeza na justiça divina, mas uma certeza tal que, por pior que seja o acontecimento na nossa vida, a gente aceita. Porque a gente sabe, eu posso não me lembrar do que eu fiz, mas que eu fiz, senão não estaria sofrendo, porque Deus é a justiça absoluta, Ele não erra jamais. Antes de fazer a regressão de memória, quando a gente começa a fazer essa argumentação com os espíritos, eles vêm e falam assim, mas então eu estou fazendo um bem, porque ele precisa pagar. E aí a gente fala, olha, meu amigo, só que você está começando um novo ciclo de dor. Lógico, você está conseguindo fazer ele sofrer porque ele deve. Mas quando você está causando o sofrimento dele, ai do homem por quem vem o escândalo. Você está começando um novo ciclo de dor para você, que você vai resgatar mais lá na frente. Deus não precisa que você se constitua em instrumento da justiça dele, porque Deus pode mandar um câncer, uma diabetes, uma hipertensão, uma doença de pele, um acidente que te deixa paraplégico, tetraplégico, você pode cair de uma janela, você pode ter uma doença que gaste todo o seu dinheiro, você fica na miséria, aquele dinheiro que você tomou na outra vida, agora você perde ele, passa dificuldade. Os fenômenos da vida se encarregam de fazer com que nós nos reajustemos. Não precisa de ninguém se vingar. Pelo contrário, se alguém me fez o mal, eu tenho que procurar perdoar o mais rápido possível, sabendo que ele vai responder. Ai do homem por quem o escândalo venha. Eu sabendo disso, falo, coitado dele, Se eu sofri, paguei alguma coisa. Agora eu vou rezar por ele, porque coitado, ele está começando um novo ciclo para ele. E assim vai. Quando a gente parar de se vingar, vai diminuindo a necessidade desse tipo de sofrimento. E daí, como a gente para de fazer o mal também, a Terra começa a entrar num momento de paz, de serenidade, de harmonia, onde a gente não precisa gastar dinheiro com cerca, com alarme, com cão vai ser só para companhia, não vai ser para guarda, precisa pagar com vigilância, porque as pessoas vão viver em paz, em harmonia, sem medo um do outro, Então, no grego, anarque, fatal ou inevitável, e não o necessário. Então, se nós trocarmos lá necessário por inevitável, vai ficar muito melhor, Muito bem. Neste outro trecho, versículo 6 do capítulo 18, Jesus fala, se alguém, ou se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Primeiro, mó. Todo mundo sabe o que é uma mó? A mó é o seguinte, a mó é a pedra do moinho. Os hebreus tinham dois tipos de moinho, um moinho portátil que eles levavam nas campanhas deles, nas batalhas, e um moinho grande, fixo, que ficava nas vilas. O moinho ele é constituído de uma base de pedra, ela tem uma ranhurazinha, que torna ele áspero, e um declivezinho. E em cima tem outra pedra, é a mó. Mó porque vai moer, moagem, entendeu? Vai moer, vai fazer a moagem do trigo ou de outro grão. Você usa para quebrar o trigo, para fazer quirera, para fazer farelo, mas eles usavam muito para o trigo. Então, ele coloca o trigo numa ponta, num lado, por gravidade, tem uma declividade, e aquela pedra vai girando, tem um asno, um jumento, um cavalo, um burro, uma mula, qualquer coisa que você amarra naquela haste, e ele fica andando em círculo, um grande círculo. À medida que ele vai andando, aquela pedra vai girando. No que ela vai girando, o trigo vai se discorrendo aqui por baixo e vai sendo quebrado. Ele vai sendo quebrado, que a pedra vai passando em cima, que aquele peso dela muito pesado, e vai caindo a farinha do outro lado. Então ele está usando aqui uma figura, Jesus sempre usava coisas do dia a dia deles. Ele pega então a mó, aquela pedra de moer, e fala que era melhor a pessoa amarrar no pescoço e pular nas profundezas do oceano. Aqui nós vamos encontrar, na tradução correta do grego, que quando ele fala assim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço. Ele está colocando a ação de atar a pedra no pescoço a uma outra pessoa. Mas na tradução correta não é isso. A tradução correta é que seja pendurada uma mó.
e se afunde nas profundezas. Então ele está dizendo que a própria pessoa teria que amarrar uma pedra no pescoço e pular na água. Muda o conceito. Porque se eu amarrar uma pedra no pescoço do Vaninho e jogar ele, eu estou matando ele. Agora, se ele amarra uma pedra no pescoço e pula, ele está se suicidando, não é? E é nesse sentido que Jesus coloca. Mas Jesus não está mandando ninguém se suicidar, ele só está dizendo, ó, se alguém escandalizar a um destes pequenos. E o que é o pequeno? Eles falavam pequeno a pessoa que estava começando a aprender os ensinos bíblicos, os ensinos da lei hebraica. Não é criança. O sentido de pequeno aqui é pequeno no conhecimento. E aqui então a gente vai perceber, ó, que ele está falando, escandalizar um desses pequenos, no sentido de adulterar o ensino. Né? A pessoa que adultera o ensino, que leva o pequeno, aquele que é aprendiz, a cair pelo erro nosso ao ensinar, é um erro tão grave que, se comparado, seria mais grave até do que o sofrimento causado pelo suicídio. Ele não está mandando a pessoa se suicidar, ok? Ele não está falando isso. Ele está só comparando a gravidade para a gente perceber o quão grave é. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, o escândalo que induz ao mal, na armadilha que nós preparamos, escondendo um perigo, portanto, intencionalmente, porque quando eu pego um ensinamento e adultero, como fazem com a Bíblia, estão escondendo um perigo. Lá no livro Deuteronômio, tem umas traduções bíblicas aí agora que fala assim, é proibido o espiritismo, é proibido consultar os médiums, não há entre vós quem consulte os médiums. Gente, espiritismo é uma palavra cunhada por Allan Kardec em 1857, quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos. Esses livros bíblicos, quando Jesus nasceu, eles já eram velhos. Como é que a pessoa na adulteração vai lá e coloca espiritismo? Eu, pelos muitos anos estudando o espiritismo, posso dizer que o espiritismo transforma a vida das pessoas para melhor. Uma pessoa que adultera a Bíblia, depois ela pega uma pessoa ignorante e fala assim, ó, aí a gente começa a entender bem o sentido do pequeno, né? Nós não estamos criticando, tá, gente? Nós estamos fazendo uma análise racional aqui, com todo respeito. Então, entendam dessa forma. Mas a gente vê, às vezes, e eu falo até por alguns parentes que eu tenho, pessoas simples, de pouca instrução. Eu tenho parentes que são analfabetos, inclusive, que são evangélicos. E eles vêm, às vezes, com uma intenção tão bela, tão pura de salvar a minha alma, que eu chego a ficar com dó. E eles falam, mas Claudemir, é a palavra de Deus, está escrito aqui, ó, é proibido o espiritismo. Percebe como eles me amam e estão preocupados com a salvação da minha alma? Mas, gente, quem colocou o espiritismo lá, se o espiritismo não existia? Tem 160 e poucos anos que essa palavra foi inventada, porque ela não existia. Como é que naquela Bíblia que tem antes de Cristo, ela já era antiga? Um texto de 3.000 anos tem a palavra espiritismo lá. Então esse pequeno, que ele fala, meu Deus, coitado do Claudemir, vai direto para o inferno, vai queimar lá, porque olha a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus disse que é proibido o espiritismo. Entende? Ele não consegue fazer essa análise crítica. Aí você vê, coitado, é um pequeno mesmo. Não dá para você argumentar, porque ele não entende. Você fala, não, mas foi adulterado. Não, você está com um demônio. Onde já se viu duvidar da palavra de Deus? Então são as palavras-chave assim, que a pessoa... E a gente vai discutir? Não. Aí você entende, realmente é um pequeno, no sentido que Jesus falava. Pequeno no entendimento, na compreensão. Agora percebe, o quanto o espiritismo poderia ajudar. Quantas pessoas podem se libertar da ignorância e dando um up na evolução da Terra? Nós ficamos aí 18 séculos dominados pela igreja, um período negro na história, porque a igreja controlava todo o conhecimento científico. Período de ignorância, era para a Terra estar mais evoluída. Mas nós, atrasado. Agora a gente pega essas pessoas que adulteram e vai novamente querendo engessar o conhecimento. Então é nesse sentido aqui, ó, a pessoa está escondendo um perigo ali intencionalmente. Então é muito grave isso. E quem faz essas adulterações está sendo motivo de escândalo para esses pequenos, está escandalizando o pequeno, vai multiplicando a responsabilidade, né? Aqui tem uma outra análise para a gente finalizar.
quando ele fala lá, né? Voltando naquele texto que nós começamos a nossa reflexão de hoje. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Vocês viram que lá no início eu tinha colocado um cochetezinho? Agora eu vou colocar o que estava dentro do cochete, ó. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Melhor será para vós que entreis na vida. De que ele está falando aqui? De que Jesus está falando aqui na opinião de vocês? Melhor será que entreis na vida tendo um só olho. Hã? O que vocês acham? Palestra interativa para acordar. Uma nova reencarnação, muito bem. Muito bem, sabe por quê? Porque alguns teólogos falam de entrar no céu. Então, assim, melhor você arrancar o olho e entrar no céu sem um olho, do que ter dois, né? Ora, e ser lançado no fogo eterno. Espera aí, então vamos lá. Não dá para a gente supor que essa vida de que fala Jesus se refere ao céu teológico. Porque como é que você vai imaginar uma pessoa que seja coxo da perna, cego ou manco no céu mitológico? Se lá é um lugar que as pessoas são perfeitas. Se lá não tem mais perigo da pessoa cair. Lá não tem motivo de escândalo, é perfeito. Não é? Será que é lá então? Imagina um monte de gente aleijada no céu. Sem braço, arranquei meu braço, tal, né? Porque eu não queria. Não faz sentido, gente. Não tem lógica isso. Ele só pode estar se falando da reencarnação. E aqui até queria contar uma história do que é a interpretação literal. Contar a história de Orígenes de Alexandria, que viveu aí no finalzinho do século II, início do século III. Ele era um religioso, um grande escritor cristão grego. O que ele fez? Ele foi condenado pela igreja pelo erro que ele cometeu. Ele era vítima de fortes apelos sexuais. Tinha uns conflitos sexuais. E o que ele fez então? Resolveu castrar-se. Baseado neste texto, que Jesus fala que é melhor cortar o membro. E baseado também no trecho de Mateus, quando Jesus fala assim: porque há eunucos que nascem assim. Eunuco, vocês sabem, é a pessoa castrada. Algumas culturas orientais, o sultão, ele tem um harém de muitas mulheres. E ele coloca um eunuco para cuidar da mulher. Então, o que o eunuco faz? Ele come do bom e do melhor, ele é uma pessoa de confiança. Só que ele é castrado, justamente para não ameaçar mexer com a mulher do sultão. Então, há eunucos, pessoas que são castradas, né? Em algumas culturas isso era aceito, de uma boa. E aí Jesus fala, não, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. E outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Então, Orígenes, pegando isso, fala, não, espera aí. Se Jesus manda cortar o olho, cortar o pé, arrancar o olho, cortar o pé, cortar o braço, lançar fora, se for motivo de escândalo. E se ele fala que alguns se fazem eunucos por amor ao reino dos céus, bom, eu vou me tornar eunuco. Eu vou me castrar, lanço fora, acabou a minha tentação. Raciocínio equivocado, porque a gente sabe que o problema sexual não está nas genitálias, está na cabeça. O sexo é do espírito, não é do corpo. O corpo é só um instrumento de manifestação. E aí a igreja acabou condenando ele. Então vejam o que é a interpretação literal, onde que leva, né? Como é que é perigoso isso, né? Então a gente vai vendo que essa leitura atenta do texto, ela demonstra que essas amputações são realizadas no corpo espiritual antes da encarnação. Quando a gente desencarna, nós fazemos uma avaliação de como foi a nossa vida. Logo que nós deixamos o corpo, vamos para o mundo espiritual, passado aquele período de perturbação, que é mais ou menos longo, dependendo do que a pessoa acredita, do merecimento que ela tem, dela
se arrepender do que ela fez de errado e tal, ela é socorrida. Ela é levada para um local onde eles vão se fazer ali um descondicionamento do corpo físico, para ela se ambientar naquela nova dimensão de vida, entender como funciona ali. Quem leu o livro Nosso Lar, deve ter visto lá. Quem não leu o livro, mas assistiu o filme, vai ver lá também de uma forma muito resumida, mas dá para entender. Então, ele faz aquela desambientação, depois ele começa a estudar a vida pregressa dele. O que ele fez durante a vida? Onde é que foi que ele errou? Onde é que foi que ele acertou? E muitas vezes, quando a pessoa percebe que ela tinha um planejamento reencarnatório, ela fez um plano de vir aqui, nesta vida, e realizar tais e tais obras, de superar tais e tais imperfeições que ainda carrega em si. E chegando aqui, ela deixou-se levar pelas coisas da vida material. Ficou cultivando o seu ego, as coisas do seu ego. Esqueceu completamente, só queria ganhar dinheiro, ter poder, desfrutar, gozar, viajar, esnobar. E de repente ela chega lá no mundo espiritual e fala: meu Deus, quanta bobagem eu fiz, não era nada disso que eu planejei, meu Deus, e agora? Aí a pessoa fala assim: nossa, olha aí, seduzi tantas pessoas, não. Olha aí, outra reencarnação passada também, na outra também, 5, 6 reencarnações cometendo o mesmo erro. Não dá mais. Eu quero voltar e agora eu quero ser feio. Me dá uma boca torta, um nariz torto, o dente para frente, o queixo para baixo, que não quero mais seduzir ninguém. Aí reencarna aqui, depois não se aceita, né? Fica cheio de complexo, aí não sabe, foi a pessoa mesmo que pediu. Pode fazer plástica, não tem problema, mas não precisa ficar aí também, né? Reclamando que a gente pede. Nós temos o que nós pedimos. Ou então a pessoa, né, fala: nossa, essa mão matou, essa mão era para ensinar, era para consolar, era para levantar, e seduziu, enganou, assinou notas promissórias falsas, falsificou cheque, roubou, enganou. Não quero mais essa mão, quero nascer sem a mão. E nasce sem a mão. Vai formar. Até daí ela vem para essa vida com aquela limitação, porque com aquela limitação ela não vai conseguir cair mais. Tem um rapaz na internet que ele não tem braço e nem perna, é só o tronco e a cabeça. Ele dá palestra por aí, se vocês procurarem lá, vocês vão ver, impressionante. Rapaz, nada, acredita? Danado. Ele tem só um pedacinho de pé, assim, bem atrofiado, mas com aquele pé ele faz um monte de coisa. Aí você fala: o que aquela criatura fez? Quantas vezes ele deve ter se suicidado já? Aí, sem braço e sem perna, como é que ele vai tirar a própria vida? E ele já tentou, viu? Mas agora ele superou, está fazendo palestras motivacionais, é bem interessante. Então a gente olha a pessoa, às vezes, com aquela deficiência e não sabe por que ela traz aquilo. Ela pediu. Aquilo é um mecanismo para ela não se complicar mais, para ela não causar problema para os outros, para ela não causar problema para si própria. Você vê a pessoa, às vezes, tem uma deficiência intelectual, dando lá dificuldade, não consegue nem cuidar de si próprio. Sabe-se lá o que essa pessoa fez. Ela pediu para vir assim, porque para ela agora é um aprendizado. Ela está presa num corpo que impossibilita ela de fazer determinadas coisas, mas é a maneira através da qual ela se equilibra perante a vida imortal. Esse corpo com essa deficiência hoje não é nada, você é um espírito imortal. Daqui a pouco você está livre, na plenitude, como um vencedor, por ter superado isso. É melhor ter a limitação e vencer do que você ter um corpo perfeito e causar dor para si próprio e para os outros, né? Bem nessa linha. Então esse trecho, ele constitui uma das mais insofismáveis provas da reencarnação. Só que a gente acaba esquecendo, né? Vai deixando isso aí de lado, fica focado muito na punição, na lei de causa e efeito, e esquece da reencarnação. Ora, quando Jesus fala entrar na vida, ele está dizendo justamente da gente reencarnar. E a gente impõe isso de tal forma, até trouxe aqui um pedacinho do livro Memórias de um Suicida, para a gente finalizar o raciocínio. Esse livro é um clássico. Ele conta a história de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português. Ele escreve o livro com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, mas é a história de Camilo Castelo Branco no mundo espiritual. Ele fica cego e não consegue superar a prova da cegueira e dá um tiro no ouvido. Lá no mundo espiritual ele fica recolhido num lugar de sofrimento, lá com alguns espíritos, por muitos anos, 10 anos. Depois ele é socorrido e levado para um local no mundo espiritual lá,
coordenado por Maria, mãe de Jesus, né, os trabalhadores dela, chama Legião dos Servos de Maria, os espíritos que socorrem ele. E ele fica ali, faz uma série de tratamentos para poder recompor o perispírito, o corpo espiritual onde ele lesionou com o tiro. E aqueles companheiros de infortúnio dele, eles faz parte da história, ele vai contando a história de cada um, mais ou menos. Depois de muito tratamento, ele conta aqui do Belarmino. Belarmino havia cortado os pulsos para se suicidar. Então, eu peguei alguns trechozinhos, ó. Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico. Ó, preludiando desde aquele tempo o drama fatídico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Isso aqui no capítulo 3, ele está falando quando eles já foram socorridos, ele está começando o tratamento lá. Naquele período, o braço dele já estava entorpecido, começando já a paralisia. Mais lá na frente, no capítulo 7, ele conta, ó, Belarmino de Queiroz e Souza, há 10 anos que partiu para novas experimentações. Já reencarnou, há 10 anos. E muito hei chorado de compaixão e tristeza em contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX. Então ele já viu lá o Belarmino reencarnado, criança agora, com os braços já paralíticos. No outro caso, Mário Sobral. Mário Sobral era um professor, ele enforcou Eulina, uma amante que ele tinha. Matou ela e depois ele mesmo se enforcou. Então ele conta, ó, Mário Sobral, ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro. O Mário estava preparando para reencarnar, então dá tchau para o Camilo. Enquanto frêmito de indescritível horror confrangia as nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada à infeliz Eulina. Então, nesse caso aqui, ele está lá no mundo espiritual, não reencarnou ainda, ele está preparando para reencarnar. Quando ele dá tchau, ele nota que ele não tinha as mãos, ele balança os 2 tocos de braço. E ele percebe que no perispírito dele, ele consegue ver como se as mãos dele estivessem ali apertando o pescoço. Mas o curioso, assim, que a gente é que pede essas provas. Ó. No caso do Mário Sobral, ele pediu, quer ver? Ó? Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu Mário Sobral, que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou a irmão Teócrito, que era o espírito superior que coordenava eles ali, para encaminhá-la à direção geral e conseguir aprovação. Mário impôs-se expiação duríssima, no resgate severo e decisivo. Quer dizer, ele pediu, eu quero vir sem mão, por isso, apresentou lá, e o irmão Teócrito, que era o coordenador, leva para a direção, e eles, não, então tá, então você vai reencarnar sem mão. Daí a gente olha, às vezes, né, quando a gente vê as pessoas com a deficiência, você não fala bem feito, aí o que aprontou, você fala, meu Deus, né? Dê força para essa criatura superar essa prova, porque nós sabemos que ela pediu, não é por acaso. E nós estamos falando de deficiência física, mas também uma pessoa que tem um problema na aparência, ou seja, ele lá qual for, pessoa que às vezes tem dificuldade de lidar com a sua maneira de ser, com seus familiares, né? Ah, meu Deus, eu queria nascer em outra família. Não, você pediu para nascer nessa família, essa é a família que você precisa. Nós pedimos. Então, tudo isso, minha gente, faz parte de um planejamento maior que nós fizemos. Não existe acaso. A gente achar que está aqui na Terra de paraquedas, não está não. Nós pedimos para vir, nós pedimos as provas. E participamos desse planejamento. Se nós temos alguma limitação, nós pedimos. E vamos pensar que é melhor assim. É melhor entrar na vida com alguma limitação do que ser absolutamente lindo, belo, perfeito, inteligente e usar a nossa lindeza, beleza e inteligência para fazer o mal, para ser pedra de tropeço no caminho dos outros e no nosso próprio. Porque é necessário, ou é inevitável que haja sofrimento na Terra ainda. Mas ai daquele que seja o causador de sofrimento. Que Jesus nos abençoe, então, e nos dê força para continuar fazendo a nossa parte, né? Para que cada vez mais a gente acerte nessa nossa jornada. Teríamos ainda algumas considerações a mais, mas o nosso tempo não permite, fica para uma outra ocasião. Que Jesus nos abençoe, então.